Olá, boa noite. Hoje é dia 27 de fevereiro de 2020, uma quinta-feira. Nós estamos começando mais um programa aqui no canal Resistentes para um tema que tem interesse nacional, um tema muito bacana que é bancos comunitários. E para a gente ter esse papo, nós recebemos aqui a Leonora Moll. Ela é uma mulher com uma história de vida muito bacana. Prazer em estar aqui com a gente no canal Resistentes. Leonora, muito bem-vinda. Por favor, suas palavras iniciais aqui. Obrigada, Paulo. Obrigada aos ouvintes aí do canal Resistentes por esse espaço, por essa oportunidade da gente, mais uma vez, poder estar falando a respeito da nossa tecnologia social dos bancos comunitários. E muito boa noite para todo mundo. Você, Leonora, eu tive a chance de te encontrar a minha primeira vez. Nós vamos fazer um bate-papo aqui, tá, Leonora? Sim. Então, eu vou me recordar aqui, quando eu te conheci, que foi durante a jornada da economia de Francisco, durante a PUC, em novembro, que teve um encontro da Articulação Brasileira para a Economia de Francisco. E, claro, as mulheres estão integradas dentro dessa nova economia. E aí, você chamava atenção, Leonora, porque tinha um grupo de umas 10 mulheres no seu entorno e você, assim, despertava uma curiosidade louca que eu cheguei, eu precisava ouvir sua história, né? E você estava contando para aquelas mulheres a história do Banco Bem, como é que nasceu o Banco Bem. Então, antes de você só contar essa historinha para nós, para as pessoas entenderem a importância do Banco Bem, eu já peço desde já, dê seu like, compartilhe essa nossa transmissão, né? Se inscreva aqui no canal Resistentes, participe pelo chat, nós vamos aqui as dúvidas que vocês forem colocando também na nossa transmissão, nós vamos ver se a Leonora, estando dentro do contexto, ela já esclarece para a gente, tá, Léo? Se a gente já vai passando um pano de fundo. E só quero, antes de você falar sobre o Banco Bem, contar essa experiência que eu vivenciei ouvindo você lá na PUC, só lembrar que o Rivaldo Ferron, nosso amigo que estaria aqui conosco também, que é do Banco Cressol, ele teve um compromisso de última hora, então ele pediu muitas desculpas, a gente respeita muito, gostaríamos de tê-lo aqui na nossa roda de conversa, mas nem por isso vai ser menor com as histórias e com o bom bate-papo que nós vamos ter aqui com você, Leonora. Então, dito toda essa apresentação aqui que eu fiz, eu quero te passar a palavra e me conta como é que nasceu o Banco Bem. É uma história realmente emocionante, né, Paulo, e que é muito profunda e muito gratificante, né, em especial para as mulheres, né. Eu chego em Vitória no ano de 2001, né, sou mineira de Belo Horizonte, chego em Vitória e acabo subindo um morro, né, porque aqui as comunidades periféricas, as favelas, a gente chama muito carinhosamente de morro, né. E aí eu subo esse morro numa perspectiva, de encontrar mesmo, uma possibilidade grande de fazer projetos sociais, como já fazia parte da minha vida desde os meus 13 anos de idade, né. E chego no morro e encontro uma instituição chamada SECRE, e essa instituição trabalha até hoje com crianças e adolescentes, e eles haviam, apresentado um projeto para o Instituto CIA, a perspectiva de trabalhar com essas adolescentes, projeto chamado Ateliê de Ideias. O CIA
doava ali no morro, né, algumas que não eram mais utilizadas, se fazia um bazar, e essas adolescentes começaram a customizar essas roupas, e aí as pessoas apresentaram esse projeto chamado Ateliê de Ideias do Instituto CIA, que ele gostou muito. Era um projeto que tinha início, meio e fim, né? Era um ano de projeto, e quando eu me deparo com essa situação e acabei sendo contra por este projeto para ser psicóloga, né, coordenadora, né, minha formação é em psicologia, e fui contratada para ser coordenadora desse projeto com essas adolescentes. Adolescente, você sabe como é, né? Muda de ideia, igual se muda de roupa, o recurso demorou muito a sair. Quando o recurso saiu, já em agosto de 2002, 8 meses depois, essas adolescentes já não queriam mais fazer isso, elas já queriam outras coisas. E aí, quando foi a surpresa nossa, né, quando me deparo com um grupo, né, de 60 mulheres, né, que chegam e dizem: olha, minha filha não quero, não, mas eu quero. Né? Isso em 2002, no momento em que o Brasil passava por uma grande transformação política, né, onde o Lula estava assumindo, e o primeiro ano ali de mandato, e muitas transformações acontecendo, e essas mulheres numa situação extremamente complexa, né, em todos os sentidos, políticos, sociais, econômicos, enfim, o morro tentando se restabelecer, tentando uma transformação, e essas mulheres aparecem exatamente naquele momento. Né? Eu levei um susto muito grande e tivemos que conversar com o Instituto CIA e dizer: olha, não é mais adolescente. Né? E o Instituto disse: bom, já colocamos o dinheiro, então é isso, o projeto tem início, meio e fim, termina, acabou-se um ano, acabou o projeto. Bom, e aí nós começamos a trabalhar com essas mulheres, e foi uma situação muito surpreendente a cada dia de trabalho. Né? A gente chegava para poder trabalhar, elas iam trabalhar com customização de roupas, a gente não tinha nem ideia ainda de pensar numa questão de banco comunitário em 2002, estava longe disso na nossa vida, mas elas disseram: olha, a gente quer gerar trabalho, a gente quer gerar renda, a gente sabe que a gente pode fazer algo diferente aqui. Né? Mas as mulheres eram analfabetas, elas tinham vários problemas com os maridos, o marido não deixava essas mulheres, elas não tinham nenhum conhecimento sobre a questão de moda, de cores, de nada disso. A gente foi conseguindo uma professora de belas artes, né, que tinha um contato também com a questão de moda, e essa professora começou a trabalhar com essas mulheres de uma maneira fantástica, assim, a gente colhia as florzinhas das árvores, passar no papel para poder ensinar para aquelas mulheres o que era uma cor primária, o que era uma cor secundária, que se juntasse duas cores, a gente tinha uma terceira cor, e aí as mulheres, poxa, minha vida era preto e branco, agora minha vida está se tornando colorida. Né? E nesse meio do caminho, nós acabamos, depois de. Isso foi em agosto, começamos em agosto, chega o mês de dezembro de 2002. E nesse mês de dezembro, as mulheres, então, foram chamadas para participar de uma feira dentro da própria comunidade. E aí é que, de fato, a nossa história muda completamente. Eu falo que a gente teve alguns divisores de água na nossa vida, e esse foi um divisor de água fantástico, né, para o nosso processo histórico aí no nosso morro. O que aconteceu? Elas foram chamadas, então, para essa feira, mas para ir para a feira a gente precisava de ter produtos. Né? E para ter produtos, a gente precisava de uma série de coisas que nós não tínhamos mais. Né? Não tínhamos mais matéria-prima, a gente precisava de equipamento, a gente precisava, enfim, de produção.
Naquela época, as mulheres resolveram que R$ 300 era o suficiente para que a gente pudesse fazer isso. Mas onde buscar R$ 300, né? E aí, de fato, começa a nossa história, a gente começa juntas a discutir isso para saber como é que a gente vai buscar R$ 300, e uma delas levanta a mão, né, e tem a brilhante ideia, vamos buscar esses R$ 300 num banco, né? Num banco tradicional. Isso não vai dar muito certo, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. Bem, juntamos cinco mulheres, descemos o morro, né? Daquele jeitinho, né? Barriga de fora, baiana, né? Daquele jeito, e fomos para os bancos, né? Como estamos numa região periférica de Vitória, mas muito central, fomos para os bancos conhecidos numa avenida que se chama Reta da Penha, e todos os bancos tradicionais ali estavam, né? Na época era Banco Real, né? Não era ainda o Santander, mas Banco Real, Banco Itaú, Brasil, Caixa Econômica, né? Bradesco, todos esses bancos. E aí fomos em cada um desses bancos e elas entravam, se apresentavam para o gerente, diziam que elas queriam reais, né? Era R$ 300, né? Moça, eu quero R$ 300, né? Mas para que vocês querem esse dinheiro? Aí elas contavam que elas tinham sido chamadas para uma feira, levaram um produto delas para o gerente ver. E aí o gerente começa perguntas, né, tradicionais dos bancos tradicionais, né? E CPF, é isso, né? Era uma época em que as mulheres nem documento tinham, né? Endereço? Não, moço, lá no morro? Não, lá no morro todo mundo mora na rua Tenente Setúbal 220, que era a única padaria, um pequeno comércio que a gente tinha lá em cima, que recebia todas as cartas de todo mundo, tudo ia para aquela padaria, porque a gente não tinha nem endereço, né? Hoje não. Hoje, por conta do trabalho do banco, a gente já tem os nossos endereços cidadão, o carteiro já sobe, né? Outra história. Que Mas em legal, né? 2002, não, Gera nem isso a gente dignidade, tinha, né, né? em todas E aí essas começou, e mulheres. as alunas? Exatamente, né? Era questão, assim, eles faziam essas perguntas, elas não... Pode perguntar, Paulo. Eu não, só para falar Diga. aqui, apenas para dar uma informação, nós vamos seguir aqui com a nossa conversa. Quero saber como é que essa saída do banco, apenas para esclarecer que está tendo um pequeno delay aqui na nossa imagem, mas que o áudio está muito bom, então eu peço para as pessoas, nós vamos continuar com a nossa entrevista aqui, mesmo estando um pouco atrasada a imagem, o áudio da Leonora, o meu áudio, acredito que esteja chegando bem aí para vocês. Vocês possam, por favor, podem escrever qualquer coisa. Leonora, que delícia, né? Saber, de repente, uma oportunidade para essas mulheres, então, de um projeto que nasceu para as filhas delas, para as jovens, né? Num primeiro momento, e que, de repente, foram as mães que abraçaram uma oportunidade para criar um pezinho de meia. Exatamente, esse era o desejo, né? Não era nem o pezinho de meia, mas era gerar mesmo possibilidade de trabalho, de renda, né? Elas nunca tinham tido mesmo essa oportunidade. Aquele era o momento, né? Aquele era o momento ideal para elas. E aí, assim, a gente, continuando então a história, a gente foi a todos os 5 bancos ali da região para escutar dos gerentes exatamente a mesma resposta: não temos condições de emprestar para vocês os R$ 300. Né? Elas não preenchiam nenhuma daquelas características que os tradicionais pediam. Bom, depois de escutar tanto não, né, eu perguntei para elas: e agora, o que a gente vai fazer? E aí elas tiveram a ideia da gente ir para a igreja. Né? Tinha uma igreja do lado de um dos bancos, né? O Banco do Brasil fica exatamente ao lado da Igreja Católica. Essa Igreja Católica era, inclusive, fomentadora, né, de vários projetos sociais lá no Morro, inclusive do projeto onde tudo começou, do SEC.
E nós entramos nessa igreja no fim da tarde, né, de 3 para 4 horas, e ficamos lá, sentadas no banco, e eu esperando, né, para ver o que ia acontecer, o que elas iam fazer. Eu até brinco, né, falo: "Meu Deus, só falta Deus sair da cruz para poder, né, Jesus sair da cruz para nos emprestar esse recurso", e ele saiu, né, porque me sai de lá de dentro da sacristia uma pessoa, encontra a gente lá na igreja, naquele horário, curiosa, nos pergunta o que a gente estava fazendo e diz: "Ah, eu vou emprestar o dinheiro", né, abre a bolsa, faz o cheque, empresta para a gente os R$ 300 e diz: "Olha, ainda vou subir o morro, porque eu sei alguma coisa na área de costura e eu quero ajudar vocês". Que Bem, e assim pessoa foi nossa vida. maravilhosa essa pessoa. Voltamos para casa com os R$ 300. Mara Maravilhosa. E aí foi o nosso primeiro empréstimo, né, a nossa vida começa com esses R$ 300. Voltamos para casa, felizes, né, e chegamos lá, né, as outras mulheres lá muito entusiasmadas, definimos o que a gente iria comprar, compramos todos os produtos, fizemos os produtos, fomos para a feira. Chegou o dia da feira, né, fomos para a feira com tudo que a gente tinha levado, vendeu tudo. Voltamos para casa com R$ 800. Sucesso total, né, R$ 800. Tiramos os 300 do empréstimo, porque a gente iria pagar, obviamente, sem juros. Diga, Paulo, sua voz cortou e eu não estou A ouvindo. autoestima dessas mulheres, naquele momento. Sim, cresceu, né, porque imagina, as pessoas da comunidade comprando os produtos delas, né, fantástico, venderam tudo que levaram. Situação, porque tínhamos pego o empréstimo que a gente entendeu que a gente tinha que pagar, pagamos esse empréstimo sem juros, ficamos com R$ 500 na mesa, né. E era dezembro, dezembro é um mês que as pessoas querem, né, comemorar o Natal com suas famílias, e era o grande sonho delas. Elas diziam: "Nossa, nós queremos um peru de Natal, né, comprar". E aí foi um dia muito doloroso para mim, assim, porque a gente teve que literalmente colocar os 500, né, eu dividi esses R$ 500 em notas de 10, porque a maioria dessa e nós éramos 60, né, no que dividiu, eram 60 mulheres, em que dividiu aquele recurso, 10 ficaram sem. E elas perceberam que não dá pra comprar o peru de Natal, né, e agora o que fazer? Voltamos aquele dinheiro todo para a mesa e ficamos 3 dias, né. 3 dias olhando para aquele dinheiro, discutindo, discutindo o que fazer, até que uma delas levanta a mão e diz: "Gente, a gente está fazendo bobagem, né, a gente não conseguiu ainda, né, a gente trabalhou, a gente vendeu tudo, mas a gente ainda não teve o resultado que a gente queria. Então vamos fazer assim, nós temos R$ 500, vamos pegar 300, vamos colocar 300 no banco, vamos tirar 200 e com esses 200 a gente compra as coisas de novo, porque nós não temos mais nada, a gente compra coisas de novo para a gente voltar a produzir e os R$ 300 fica lá no banco, numa poupança. No ano que vem, a gente faz peru de Natal, né. Aquele dia foi assim, né, você imagina o tamanho da minha emoção, né, eu realmente chorei muito, né, fiquei muito emocionada naquele dia, porque, assim, mostra a ousadia dessas mulheres, né, a coragem dessas mulheres, né, depois de terem trabalhado tanto, de não dividir aquele recurso, enfim, obviamente não foi uma decisão, muitas não ficaram satisfeitas e naquele dia de 60 a gente passou a ter 40 mulheres, né, porque Mas 20: "Ah mostra não, um isso aqui não dá para vínculo também mim, entre elas muito porque". importante, né, Leonor? Um vínculo, um desejo, de repente, de contribuir uma com a outra, de ser solidária, de ter a comunhão de construir alguma coisa, nasce de uma maneira
praticamente na necessidade, na espontaneidade de uma bênção, né, numa situação como essa? Claro, claro, até porque esse próprio trabalho delas de manual, né, de produzir almofadas, o tempo todo a gente brincava, né? Era fuxicando e falando uma com as outras, ajudando uma outra, querendo saber como é que estava o filho, como é que o filho da outra estava passando, como é que a mãe estava, o tempo todo, né? Nessa fala, nessa construção coletiva, né? As pessoas todas se conhecem, né, Paulo? Todas se conheciam, eram vizinhas, outras, né, ou moravam no bairro, na comunidade vizinha. Então, era tudo muito próximo, né? Naquele momento, tinham que se respeitar, né? E respeitaram a decisão daquelas que saíram, algumas voltaram, outras voltaram em outros momentos, né, do nosso histórico, mas é assim, né? É a vida, né? É a vida que segue, né? E foi assim que elas de fato conseguiram construir. Mas o que foi interessante disso tudo é que a nossa volta aos bancos, né? Para colocar os R$ 300 na poupança, né? Que era a poupança que elas definiram que iriam abrir, né? Então voltamos. E aí eu me surpreendi mais ainda, né? Porque elas me fizeram voltar exatamente nos mesmos bancos, né? Que haviam nos dito não. E era muito engraçado, porque elas entravam no banco e elas perguntavam ao gerente: "O senhor lembra de mim?" Né? Aí o gerente olhava, né? Não, não lembro. Ah, eu vim aqui na semana passada, eu vim aqui te pedir R$ 300. Agora eu estou aqui, eu quero botar R$ 300 na poupança. Ah, sim, pois não, né? Vamos aqui, vamos abrir agora a sua conta de poupança, né? E elas perguntavam, mas você não vai perguntar se eu tenho endereço, se eu tenho, né? Aquele negócio que morde a gente, como é que é? Avalista, CPF? Não, abrir uma conta de poupança é fácil, né? A gente abre aqui para vocês na hora. Elas começaram a ficar desconfiadas. Ai, moço, né? Mas o meu dinheiro o senhor não, né? O senhor não queria me dar, né? Mas o meu dinheiro o senhor quer. Né? Tudo mulher E aí empoderada, foi né? muito interessante, né? Porque Elas elas ficaram todas foram. empoderadas com o dinheiro, demonstraram que elas também tinham um poder de compra, um poder de poder fazer uma transformação. E como o banco foi rápido também, né? Que criou aquele incômodo, deu uma beliscadinha em todas elas, né? De ver que o dinheiro, os R$ 300 que elas precisavam no início, eles se negaram veementemente, mas para ficar com os R$ 300, até a fala dela de onde morava ia servir para poder abrir a conta. Exato, não tinha nenhuma dificuldade, né? Tanto é, e, e o que foi mais interessante, elas começaram a me perguntar e a perguntar para o gerente qual era a vantagem, né, que elas teriam colocando o dinheiro ali no banco dele. Elas começaram a entender de taxa, né, de taxa de poupança, de tudo isso, quanto é que a poupança ia remunerar, né? Acabaram que escolheram, né, colocar o dinheiro delas na caixa, porque estavam, na época, pagando um pouco melhor, né? Como taxa de poupança, e escolheram e deixaram o dinheiro lá, né? Depois da ida nos 5 bancos. Mas fiz exatamente os mesmos questionamentos que você está fazendo aí agora, né? Quando a gente volta para casa e que as outras mulheres estavam lá nos aguardando, elas começaram a contar para as mulheres o que tinha acontecido e a se questionar, né? Falar, gente, coisa estranha. Exatamente isso que você falou. Por que para ficar com o nosso dinheiro é tão fácil e para poder nos emprestar, o banco não empresta? E elas começaram a se perguntar mesmo, por que o banco não empresta para quem é pobre? Né? Por que nossas pessoas aqui têm tanta dificuldade? E, de fato, para ficar com o nosso dinheiro é tão fácil deles ficarem. E aí a gente começou, até para mim mesma, né?
estudar um pouco de economia, né? Entender o que era spread bancário, como é que essa coisa de funcionava, de crédito, de poupança. A gente começou, de uma certa forma, a estudar essas questões. Né? E nisso, nesse mês de dezembro, aparece uma das mulheres que, inclusive, não estava mais no grupo. Ela falou: gente, eu também não dou certo com essa coisa de trabalhar com trabalhos manuais, de confecção. Eu queria era fazer panetone, né? Porque eu aprendi a fazer panetone no curso que eu fui, e eu vim à ajuda de vocês. Ela volta, então, para poder pedir a ajuda das outras. Ó, eu tive, né, eu preciso fazer panetone. Vocês estão já conseguindo já produzir, vocês foram para a feira, né? Como é que eu faço, né? Aí uma olhou para a outra e, vamos, do que você vai precisar, né? Eu preciso de matéria-prima, né, para poder fazer panetone, preciso de mais gente para poder me ajudar, preciso de fogão. Uma olhou para a outra e falou, né? Uai, mas como é que nós vamos fazer? A gente tem aquele dinheiro lá no banco. E se a gente tirar o dinheiro no banco e emprestar para elas? Né? A gente empresta, elas devolvem para a gente, pagam lá um pouquinho lá da taxa da poupança, né? Como é que a gente vai fazer? Elas vendem o panetone delas e emprestam para a gente. Aí, 4 mulheres resolveram, né, entrar para essa área da culinária, fizeram os seus panetones, conseguimos a cozinha emprestada lá do SECRE, que já estava nos cedendo espaço, conseguimos uma cozinha emprestada, as crianças trabalhavam de dia, de noite as mulheres trabalhavam, e aí as mulheres tiraram o dinheiro do banco, né? Acho que não ficou nem uma semana lá, tiramos o dinheiro da poupança e emprestamos para esse grupo de 4 mulheres para elas fazerem panetone, né? Diga, Paulo. Ficaram com formiguinhas, né? Elas demonstraram que, de repente, uma vontade no coração, uma ideia na cabeça e as mãos, né, trabalhando todas juntas, podiam fazer uma transformação que há 10 dias, há uma semana, um pouco mais, não era possível. De repente, elas estavam pegando dinheiro para emprestar para elas mesmas para empreender, para fazer coisas novas. Exatamente. Foi isso que foi acontecendo. A gente, com esses R$ 300 está no morro. Então, nós emprestamos para esse grupo de culinária, emprestamos para umas mulheres que depois começaram a fazer produtos de limpeza, emprestamos para um grupo de meninos que começaram a trabalhar na marcenaria e saímos emprestando os mesmos R$ 300, né? O pessoal pagava, a gente devolvia, voltava os R$ 300 e assim foi indo. Até que chegou o ano de 2005, né? Chega o ano de 2005, a gente já estava com esse crescimento desse grupo, que aí a gente já se chamava Associação Ateliê de Ideias, né? Que era, como dizia o pessoal do Morro, a gente não pode dar uma ideia para o pessoal, né? Deu uma ideia, virou. Né? E aí a gente cria a Associação Ateliê de Ideias em 2003, já com esses empreendimentos todos, e conhecemos aqui no Espírito Santo as pessoas que trabalhavam com o Fórum Estadual de Economia Solidária aqui no Espírito Santo. Acabamos nos ajuntando, né, com as pessoas do Fórum de Economia Popular e Solidária daqui, e fomos conhecendo, né? Conhecendo outras pessoas, e assim a gente foi fazendo, até que, em 2005, a Prefeitura Municipal de Vitória resolve trazer palestrar aqui o Joaquim, que é o criador, né, e o mentor, junto com as pessoas lá do Conjunto Palmeiras em Fortaleza, do Banco Palmas, né, que é o banco que nasce em 1998 em Fortaleza, e o Joaquim vem para poder dar essa palestra aqui em Vitória. Ele chega exatamente numa semana em que, de 2003 até 2005, foi
o primeiro mês em que a gente conseguiu ter um pouco mais de recurso, além daquilo que a gente produzia e que a gente vendia, nós conseguimos uma doação daquela mesma pessoa, né, que nos deu os primeiros R$ 300, enfim, nos doou, né, para os empreendimentos que nós já tínhamos R$ 10.000 e conseguimos uma doação do SECRE que nos repassou um terreno que nós conseguimos vender e ficamos, um terreno no morro, R$ 9.000, ficamos com R$ 19.000, né? E aí foi outro espanto, né, da minha parte, porque eu imaginava, nessa época nós já éramos mais de 60, na verdade, porque além das 40 mulheres, nós tínhamos os outros empreendimentos, então éramos mais que 60 pessoas, e elas decidiram que desses 19.000, de fato, ia ficar lá na nossa poupança e que a gente ia pensar no que fazer de uma forma mais coletiva. Enfim, trabalhando nessa questão da coletividade, a gente recebe aqui em Vitória essa palestra do Joaquim. E aí eu fiz a maior divulgação para elas, porque nisso eu já estava estudando, já conheci um pouco do Banco Palmas, e eu falava com elas, olha, esse é o meu grande sonho, né, aqui na comunidade. E elas disseram, não, se é seu, é nosso também, vamos lá conhecer. Né? Juntou 15 mulheres e fomos para a palestra do Joaquim. O cearense é uma pessoa maravilhosa, né? De uma criatividade única e de um espírito e de uma vontade de falar. Né? Você também conheceu o Joaquim lá no evento, lá na PUC, em São Paulo. Enfim, e o Joaquim tinha, né, no final, ele foi falar no final do evento, e ele tinha 15 minutos para poder apresentar, né, o banco. Enquanto ele estava falando, as mulheres foram literalmente ficando de boca aberta, né? E elas diziam, Leonora, mas isso é fantástico, como é que a gente pode ter um banco desse aqui? Acabou a fala do Joaquim, ele entra no elevador e eu tinha 9 andares para poder falar com ele. Né? E elas literalmente me julgaram para dentro do elevador e ficou eu e ele, e o carro chamando ele lá embaixo. E eu tinha os 9 andares, né, do prédio para me contar para ele a nossa história, que eu estou aqui te contando a meia hora. Contei para ele rapidamente, nós temos um morro, esse morro aqui atrás, né? Você pode ver aqui da janela, temos 31.000 pessoas, nós temos 80 pessoas trabalhando na nossa associação e agora a gente tem R$ 19.000 e a gente queria ter um banco desse aqui, como é que a gente faz, né? Aí o Joaquim me pergunta, uma comunidade? Eu disse, chama-se São Benedito e mais umas comunidades adjacentes. Ele riu e falou assim, dá um jeito de eu vir aqui, em 3 dias a gente monta o Banco Bené. E foi embora para Fortaleza, entrou dentro do carro, foi-se embora para o aeroporto, e eu subi de novo o elevador, enquanto com minhas 15 mulheres, na hora que a porta se abre, eu não iria aí. E aí que ele falou que em 3 dias ele vem para cá e a gente monta o Banco Bené. Aí vira uma delas, a que começou o Panetone, a primeira que a gente começou a emprestar para ela, e diz assim, Banco Bené? Mas que cabra sem vergonha! Ele vem lá do Ceará contando que lá tem Banco Palmas, Moeda Palmas, Palmas Fashion, Palmas Nada, e vai chamar o nosso banco de Banco Bené. Que nome de pobre, que não faz diferença nenhuma na nossa vida, não. Nosso banco vai chamar Banco Bem, né? Que vai trazer um bem enorme para essa comunidade, vai transformar a nossa comunidade e é o bem do São Benedito. Né? E Que aí é assim que o lindo! nosso nome, que vai ser o nosso banco. Naquele dia, Parece então, que Paulo. só Exatamente. lembrando, parece que vocês têm uma missão impossível, né? Aqueles 9 andares na vida de vocês realmente a gente imagina que é uma cena de cinema, né? Porque são coisas incríveis que vão acontecendo
na história desse banco comunitário, né? Os momentos, assim, os flashbacks que você vai tendo, e esses flashbacks você conta com uma riqueza, com uma alegria que surpreende, né? Cada um que está ouvindo aqui. E ela estava muito certa. Banco Benê é muito feio, né? Vamos um banco bem, um banco para nós, para nossa alegria. É isso, né? Esse banco que vai trazendo, né? A gente brinca até hoje que assim, quando a gente está plantando bem, né, nosso território, que para você ter uma noção, a mídia muitas vezes trata, né, o nosso território por Complexo da Penha, né, porque a gente tem o bairro de São Benedito, o bairro da Penha, o Itararé, Engenharia, Jaburu, Consolação, Guriji, Bonfim, são 9 comunidades no nosso território. E muitas vezes, né, por conta das questões do tráfico, de algumas questões da violência, enfim, às vezes a mídia trata o nosso território por Complexo da Penha, né? E hoje a comunidade, por conta do banco e de todo esse bem que a gente já vendo, chama o território de território do bem, né? Então, hoje, a gente já tem o benefício, se você for colocar aí na internet, fazer uma pesquisa sobre o território do bem, você já encontra uma série de notícias positivas sobre o território, né? E, de fato, todo esse bem que a gente foi plantando, a gente vem colhendo nesses 15 anos, né, de início, na verdade, mais, né, são 18 do início das mulheres, né? Mas a gente funda mesmo o banco com elas participando de toda a construção do banco, chamando a comunidade para poder discutir isso com a gente, né? Então, a gente funda o banco no dia 6 de outubro de 2005, né? Que foi o Joaquim teve aqui em maio de 2005, a gente conseguiu um patrocínio da Arcelor, na época era ArcelorMittal, né? Era CST, hoje é ArcelorMittal, a gente conseguiu um patrocínio para poder trazê-lo, ele vem em julho de 2005, e aí ele fica literalmente aqui os 3 dias conversando com a comunidade, a gente chamou lideranças formais, a gente chamou as lideranças informais, né? A gente brincava, a gente quer aquela liderança informal que fica ali no cantinho, sentadinha na sua porta e que conhece todo mundo que passa por ali, é essa pessoa que a gente quer trazer para o nosso banco, né? E as mulheres se entusiasmaram, todos os meninos também que trabalhavam, os jovens que trabalhavam com a gente na marcenaria, veio todo mundo, e no dia 6 de outubro a gente consegue, né, constituir de fato e inaugurar o banco com aqueles 19 mil que a gente tinha conseguido de doação, né, que era uma doação para os empreendimentos e que virou uma doação dessas mulheres para toda a comunidade, né, para essas 31 mil pessoas que moram nesse território. 19 mil não tinha onde colocar um banco, porque de fato não tinha um banquinho para a gente sentar, né? A gente não tinha uma mesa, a gente não tinha uma casa, a gente não tinha um espaço, né? A gente não tinha onde colocar o banco. Mas a gente sabia que a gente podia começar esse banco, como é um banco comunitário, em qualquer lugar. A gente podia começar na praça, a gente podia começar na esquina, a gente podia começar, né, debaixo do teto de algum comerciante, a gente podia começar em qualquer lugar. Mas a gente teve a oportunidade de adquirir uma casa, né? Porque com os 19 mil reais a gente tinha uma casa que estava à venda que custava 25. E aí de novo a gente, né, vai se juntando, tendo as ideias, e daí as mulheres junto comigo, a gente pensou e a gente falou, bom, a gente tem 19 mil, a gente dá uma entrada de 10 mil em casa, começamos o banco com 9 mil reais,
Agora, como é que a gente vai pagar o restante da casa, a gente não sabe, né? A mesma pessoa que nos emprestou os R$ 300, nos emprestou, então, 15. E nós ficamos anos pagando esses 15, mas pagamos tudo, né? E aí compramos o nosso espaço, que é o espaço onde a gente está até hoje. E com Ô, Leonora, R$ 9.000 a gente é começou a emprestar interessante. naquela comunidade, né? Olha, Leonora, algumas coisas me passam pela cabeça, assim, que nós olhamos as coisas às vezes muito grandes, né? Mas eu quero falar um pouco sobre a economia de Francisco e a importância dessa pessoa no fomento, né? Numa ideia que precisa de um pouco de dinheiro. E aí eu não vou colocar o tamanho do volume do dinheiro, eu vou colocar aqui o aspecto social, que poderia ser desde a construção de um banco, como vocês estão fazendo, assim como a construção de uma estrada ou um plantio de uma grande safra para alimentar toda uma população. Mas ela serviu como um anjo, né, dentro desse investimento. E eu sinto assim, como é importante às vezes a pessoa que se ela for dentro do Estado, né, o Estado que favorece a população com um banco de investimentos, com um banco que gere, né, condições para a construção de um bem-estar, né, que a gente precisa entender também a importância de um BNDES dentro de um planejamento estratégico de um país que seja sólido, né, que seja soberano. Se você não tem o Estado por trás para poder fazer um investimento de soberania, você não consegue. E aí eu queria fazer um pouquinho esse paralelo, né, antes de devolver a palavra para você contar um pouquinho mais. Eu quero ler uma frase aqui que ficou no documento de economia de Francisco, para passar a bola para você aqui, olha. Um documento que será levado ao Papa Francisco. Eu separei só uma frase aqui para falar. Uma economia a serviço da vida precisa levar em conta a espiritualidade como uma dimensão do ser, né? E eu entendo que a espiritualidade aí tem a força da fé, né, movimentando montanhas nisso daí. Mas, por favor, continue na nossa casinha aí, que custava 25 mil, e vocês, ousadas, foram lá e continuaram esse processo. Mas eu vou voltar um pouco nessa sua frase. Assim, desde que a gente começou o banco e que a gente começou a brincar de ser banqueiras, né? Que não é nada fácil, a gente começou a descobrir que, de fato, a economia é algo que está dentro de uma dimensão do desenvolvimento muito mais complexa, né? Eu costumo dizer que a gente tem 6 dimensões ali que a gente precisa de trabalhar, né? Que não é só a econômica, né? A gente trabalha com a dimensão econômica, com a social, com a política, com a cultural, com a ambiental e com essa dimensão essa dimensão humana e da espiritualidade, né? Porque, de fato, essa questão não tem condições, não teria condições da gente começar nenhum banco comunitário se a gente não tivesse essa relação da confiança, da solidariedade, da proximidade, né? Da vontade das pessoas de transformarem, né? De transformarem a sua vida. E isso, de fato, né? É algo que carrega um tanto dessa fé, né? Dessa coragem, dessa ousadia, né? Então, a gente sente isso na pele todos os dias, né? No trabalho que a gente desenvolve nas unidades, né? E aí, continuando, né? Foi esse 9.000, a gente resolveu, de fato, começar com esses 9.000 empréstimo, né, para as pessoas, mas você imagina o que é uma comunidade que tem, né,
que a gente coloca. A gente tem 5.296 moradias que a gente contou telhadinho por telhadinho no Google Maps, né? A gente contou telhadinho por telhadinho. A gente já fez 2 pesquisas nessa comunidade. A gente começou a fazer uma pesquisa Saberes e Fazeres em 2008. Refizemos essa pesquisa agora, a gente tem o link dessa pesquisa, né, para as pessoas visitarem. O Ministério Público aqui, agora, nesse mês, agora passado, para você ter uma ideia, fez uma carta para a prefeitura, dizendo para a prefeitura utilizar os dados, né, da pesquisa que nós construímos na comunidade, feita pela própria comunidade, né? Era uma comunidade que sequer se conhecia, né? Essa comunidade não sabia o que acontecia dentro dela, né? A gente não tinha dados, né? Não tinha dados de IBGE, não tinha dados, né? As pessoas não pesquisavam, não sobem o morro para poder dizer literalmente os dados sobre aquela nossa comunidade, né? Então, assim, o banco trouxe tudo isso, né? Tudo dentro dessas dimensões, né? Obviamente. Então, a gente percebe que não é só o empréstimo pelo empréstimo, né? Não dá para a gente pensar um empréstimo de uma maneira isolada. Ele está conectado com uma vida dentro da comunidade, né? Isso é vida, né? Isso é vida, é o bem viver, é a economia digna, né? Uma nova forma da gente, de fato, de fazer economia, né? Isso é o que é o mais importante, né? Isso é que faz a diferença no nosso dia a dia, na nossa comunidade, né? E você imagina o que é a gente ter R$9.000 para a gente poder emprestar para uma comunidade que tem 31.000 pessoas, né? Ou seja, uma semana depois nós estávamos, né? Não tinha mais dinheiro para emprestar. A gente precisava de que passe para a gente emprestar novamente, né? Então, era um lastro muito pequeno, né, para a gente poder emprestar para aquela comunidade toda. Só que as pessoas foram percebendo, outros parceiros foram chegando, né, a prefeitura percebeu essa grandiosidade, a gente foi fazendo outros projetos e nós conseguimos aumentar o aporte do nosso banco, né? Hoje, a gente tem aí um lastro, de fato, de dinheiro nosso, 275 mil, né? De outros parceiros que foram chegando no meio desse caminho todo. Parte desse dinheiro chega no ano passado, a gente vai somando, né? Mas, com esses 275 mil, a gente já emprestou, né, mais de 1,5 milhão nessa comunidade, né? Isso mostra Leonora, a força que essas pessoas têm, eu né, ao acreditarem que o banco é dela. Outro detalhe, assim, veja, nós já estamos com 50 minutos da nossa entrevista. A conversa com você, a gente se deixar, você como uma ótima mineira que é de Belo Horizonte, como diz aí, eta trembão, nós vamos ficar aqui até amanhã ouvindo você contar essa história. Mas vamos ficar aqui mais 10 minutos, né? Para você também ter o seu dia aí. Mas eu queria, antes de mais nada, aqui, agradecer, Leonora, só para fazer uma observação. Nós temos muitas pessoas aqui nos acompanhando no nosso chat. Eu quero dizer aqui, deixa eu pôr meus óculos, porque eu também, para ler aqui, tem, olha, Avani, Never, Josi Negreiros, Rosana Moda, Zezito de Oliveira, boa noite, tema interessante, Isaura Leite, que legal encontrá-la aqui, aguardei muito este encontro. Leonora será meu divisor de águas também, né? Aqui as pessoas falando que congelou a imagem, Leonora, realmente a imagem está congelando um pouco, mas eu quero brincar com você que
o tempo do rádio, né? A gente também, aquela coisa de poder ouvir, né? Às vezes fechar os olhos, e nesse Aham. fechar os olhos, você ter a oportunidade de, espiritualmente, né? Não é para ficar vendo, apesar da sua expressão ser linda, viu? Quando você fala com as mãos, você transfere uma energia impressionante. Mas a questão, às vezes, de ouvir, do fechar os olhos, você Obrigada, contando, né, essa Paulo. história, tem uma força maravilhosa, né, dentro do que você já faz. Ô, Leonora, me conta rapidamente aí, vocês têm uma moeda própria dentro da comunidade? E o que uma moeda própria, às vezes, pode representar para unificar essas pessoas, para melhorar essa relação e para gerar novos recursos dentro desse grupo? Como é que é isso, para a gente ter um pouquinho desse tema? Sim. Os bancos comunitários, todos eles, né, dentro da filosofia que a gente trabalha e da tecnologia que a gente desenvolve, uma das questões é exatamente a questão da moeda social, né, que a gente chama de moeda que circula, né, essa moeda que vai fazer a diferença na comunidade, por circular nessa comunidade e fazer com que a riqueza que essa comunidade produz fique dentro da nossa comunidade, saia, né, para outros lugares, né, enriquecendo outras pessoas e empobrecendo muitas vezes as pessoas da comunidade quando a nossa moeda não é própria, né? Bem, mas se ter uma moeda própria no país não é algo fácil, né? Não é algo simples da gente fazer, por mais que a gente imagine. Então, a nossa moeda, a nossa questão não é da gente ter uma moeda paralela à moeda, ela é uma moeda complementar. É muito difícil numa comunidade grande você querer que só circule a moeda social. Mas o grande objetivo da moeda, comunidade, é essa história de que é possível fazer circular a riqueza na nossa comunidade, né? Se estiver circulando a riqueza também com a moeda real, isso também é interessante, né? Tanto é que os bancos, né, hoje, a gente já se chama de bancos digitais, né? Porque nós somos crescendo, assim como a história do dinheiro ela também vai mudando. Hoje a gente também tem a possibilidade de ter uma moeda própria eletrônica, né? Então, o que antes a gente tinha das moedas impressas de cada banco, então aqui no Espírito Santo, por exemplo, nós já somos 12 bancos. Então, tinha moeda rosa, moeda abraço, a moeda Puan, moeda bem, né? Várias moedas a gente já tinha aqui impressa. Hoje, a gente já está trabalhando com a moeda dinheiro. Então, nós já conseguimos uma moeda que pudesse ser a moeda de todos os bancários do Brasil, né? No Brasil, a gente tem mais de 100 bancos, né? Com algumas mudanças que a gente teve políticas e tudo mais, alguns bancos não conseguiram mais estar funcionando, mas muitos hoje que ainda funcionam, a gente tem uma moeda única. E é essa moeda digital, essa moeda eletrônica, que nos transforma, que nos dá o poder hoje de nos transformar em um banco digital, né? E de fazer uma diferença ainda maior na vida das nossas comunidades, né? Quando a comunidade começa a entender, né, esse poder da moeda e de uma moeda local, a questão do desenvolvimento ela passa a ter uma outra caracterização, né? Porque, de fato, a comunidade se empodera, né, pela primeira vez de alguma coisa que é de fato dela, né, e que vai começar essa transformação de uma forma acolhedora,
né, que acolhe, de uma moeda que, de fato, está buscando a igualdade, né, e não essa desigualdade como a gente tem, né, porque hoje as moedas, de uma certa forma, né, no mundo todo, dentro do sistema capitalista, elas criam muito mais uma desigualdade, né, que é isso, pouquíssimas pessoas, né, que têm muito e muitas pessoas que têm quase, né? É assim que funciona no sistema capitalista. E é esse sistema, né, capitalista, neoliberal, que a gente quer combater com a nossa moeda, que é a nossa moeda, é dinheiro. Leonora, uma questão que me chama aqui muita atenção desse dinheiro todo que gera, né? A circulação, as pessoas, o dinheiro ele é digital, então, ele é um dinheiro que é na maquininha, é isso que você está me dizendo? Hoje ele é no celular. A gente tem uma plataforma chamada Dinheiro, no celular. Alguns bancos, muitos deles ainda têm a moeda local impressa. O Banco Bem mesmo tem, né? O Banco Palmas também tem. A gente, não é que a gente não utilize mais a moeda impressa. Mas hoje, Paulo, se você olhar, e se os bancos comunitários não pensar digital, essa questão, enfim, de tecnologias diferenciadas, a gente também fica para trás, né? A gente precisa de tudo. Hoje, se você olhar, a maioria das pessoas não tem mais dinheiro dentro do bolso, as pessoas não andam mais com dinheiro, né? Todo mundo tem o seu cartão, né? Todo mundo usa, às vezes, alguma plataforma, e nós, dos bancos comunitários, também estamos com essa transformação que tem feito uma diferença, né, na nossa vida e, inclusive, dá uma certa sustentabilidade, né? Por que que a gente pode, para as grandes corporações de cartões, como Visa, Mastercard, etc., né? Que hoje as pessoas usam na comunidade para poder fazer as compras, por que que a gente não pode, então, utilizar o nosso cartão dinheiro, né? A plataforma no celular, e também, né, ter um reconhecimento disso, né, financeiramente para os nossos bancos, né? Ao invés da gente trabalhar com as grandes multinacionais aí, Visa, Mastercard e outros, né? Então, que podem até, de uma certa forma, ter de repente, algum tipo de parceria, mas que a gente tem a possibilidade, né, de ter uma sustentabilidade também para os nossos bancos. Leonora, olha só, nós já estamos com 1 hora de transmissão. Você contou a história do Banco Bem, disse da importância da união dessas mulheres, da fraternidade, da solidariedade, nesse caminhar junto desse feminino. Isso é muito importante. Isso é a economia de Francisco. A economia de Francisco é talvez uma das oportunidades mais incríveis que eu vejo hoje no mundo para se redesenhar essa economia. Na verdade, dentro da luta política, da luta da narrativa histórica, né? Eu vejo a economia de Francisco e Clara como sendo a opção. Eu ia comentar, Paulo, que a gente conseguiu a aprovação de uma jovem negra, né, que é uma ativista social dentro do nosso território, desenvolve várias atividades, né, dentro
do Ateliê de Ideias, e ela está indo para o evento, né, para o encontro, para o evento de economia de Francisco e Clara, nos representando o nosso território e representando os bancos comunitários. Um dia antes do evento, inclusive, na Universidade de Perugia, ela vai ter a oportunidade para poder falar sobre os bancos comunitários lá. Né? Então, isso tem sido um grande orgulho para a gente, né? A gente ter conseguido de que ela fosse aprovada e tivesse essa participação. Leonora, eu quero rapidamente aqui duas coisas muito objetivas. Tem muitas pessoas querendo conversar com você, Leonora. Tem muitas pessoas perguntando sobre a conscientização da vizinhança, perguntando aqui sobre mais relações sobre o e-dinheiro e a questão de crédito. Tem pessoas querendo conhecer você, conversar com você também, para ampliar essa questão. Mas eu vou agradecer a todas as pessoas que estão participando aqui, a Isaura Leite, o Leco, você tem também a professora Maria das Graças Limes Brandão, ela é uma uma farmacêutica professora aí de Minas Gerais, que tem o Centro de Pesquisas em Plantas Farmacológicas, muito importante. Todas essas pessoas, eu acho que a gente tem que marcar mais um bate-papo, Leonora. Vamos lá, estamos aí à disposição, viu? Diga para as pessoas, você pode aí divulgar, né, o e-mail, qualquer questão, elas podem me perguntar também por e-mail, né? Não sei se você coloca aí no canal, como é que a gente faz. Se você quer me falar o e-mail agora, já escreva agora aqui, Leonora. Leonora, @ateliê de ideias, ateliê com e, ideias.org.br. .com? Leonora, @ateliêdeideias.org.br. Pronto, .org.br. Tá. Leonora, @ateliêdeideias.org.br. Leonora, deixei aqui então no seu e-mail. Eu quero muitíssimo agradecer a sua presença aqui no canal Resistentes. Eu quero dizer que nós fizemos uma entrevista que para mim é um marco, né, dentro da conversa até Assis, dentro da economia de Francisco, porque você é uma mulher que inspira, né, outras mulheres. Você é uma mulher que ainda bem que estava lá, né, para conversar, para dar uma questão nesse ponto. Porque eu acho que nós vamos marcar mais um bate-papo. Eu espero que a nossa conexão também esteja com o vídeo um pouco melhor, né? Mas podemos falar sobre a questão dos benefícios, né? De mais benefícios, contar um pouquinho, né, as experiências do que gerou para cada um desses empreendedores, o que esse crédito trouxe de dignidade, e fazer uma associação, até ver a inadimplência, né, que a gente tem dentro do sistema hoje que está aí fora, colocado para as pessoas, e da inadimplência, por exemplo, que tem dentro do Banco Bem, ele é mais sólido do que essas outras questões? São temas de perguntas que a gente vai imaginando aqui, mas que cabe uma outra dissertação sua, sem dúvida, né, para nos esclarecer cada uma dessas perguntas. Eu mesmo queria entender um pouco o que é ser cotista. Hoje foi muito histórico, né, Paulo? Sim, vamos lá.
hoje foi muito histórico, né? Porque você queria saber um pouco como foi a constituição do banco. Cada banco tem a sua história, né? Cada banco começa de uma forma diferenciada, mas todos nós trabalhamos dentro do mesmo objetivo. Excelente. Leonora, então, agradeço demais a sua presença aqui no canal Resistentes, nessa nossa conversa. Eu me sinto espiritualmente feliz, mais leve. Tenho certeza que todas as pessoas que nos assistiram e que principalmente te ouviram nessa pequena reflexão, espero que possam ter feito muitas te olhando e outras de olhos fechados, mas que nesses olhos fechados tenha trazido uma nova luz para cada um de nós. Tá bom? Um beijo enorme para todos nós que estamos aqui no canal Resistente. Tá bom? Leonora? Um beijo para todo mundo, obrigada aí pelas manifestações, viu, Paulo? Um abraço enorme para você, muito obrigada pela oportunidade. Então é isso. Um beijo grande a todos que estão aqui nos assistindo no canal Resistentes. Até nosso próximo encontro, Leonora. Um meu agradecimento fraterno de economia de Francisco de Clara. Obrigada, querido, para você também. Um grande abraço.